Shabbat Shalom, meus queridos irmãos, meus amigos. Gostaria de desejar a você um dia muito abençoado na presença do nosso eterno Deus. E hoje nós queremos compartilhar com você também a porção de número 22, a Parashá, que se intitula com o nome hebraico Vaikhel, que significa Ele reuniu. E essa porção ela está no capítulo 35 do livro de Shemot, conhecido como Êxodo. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês essa porção, dando continuidade à construção do tabernáculo, a obra que Deus fez no passado e que com certeza eu acredito que essa obra ela é presente em nossas vidas. E eu gostaria de orar antes de nós começarmos essa porção. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque tu és o Deus maravilhoso. E nós louvamos a ti neste dia, te agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui falando da palavra do Senhor, trazendo, ó Pai, para o nosso coração uma palavra que possa abençoar nossas vidas e também trazer mudanças aos nossos corações. Por isso pedimos, ó Pai, a habilidade do Senhor, pedimos, ó Pai, que o teu Ruach HaKodesh esteja falando ao nosso coração e que possamos sair desse momento edificados pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Eu gostaria de ler com você o livro de Shemot 35, que diz: Moshe reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhes disse: Isso é o que Adonai ordenou fazer. Todo o trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um shabat de descanso absoluto, em honra de Adonai. Quem realizar qualquer trabalho nesse dia será executado. No shabat não acendam fogo em seus lares. Amados, essa parashá, ela, como nós falamos, se intitula com o nome Vaikhel, que nos lembra que a religiosidade, ela transcende o ritual. Moisés, ele se dirige a toda a comunidade israelita pela primeira vez, desde seu retorno, quando ele veio do Monte Sinai. E ele ordena brevemente à nação que observe o Shabat. É interessante que aquele que observa o Shabat, ele testemunha perante o mundo que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Mas quando o povo de Deus ele manter o sábado corretamente, eles, em essência, eles estão proclamando ao mundo e a si mesmo que Adonai, ele é o rei do mundo. Por isso, nós precisamos entender que a necessidade de guardar esse dia é porque quando nós guardamos o Shabat, nós estamos honrando o Deus que nós servimos, que é o Senhor do sábado. Porque esse dia foi separado para nós honrarmos o nome do Senhor. Mas é interessante que existe uma frase talmúdica que diz o seguinte: Bitul Torá, que significa cancelamento da Torá, referindo ao tempo que nós gastamos ocupados com o mundo e longe das coisas referente a estudar a palavra do Eterno. E quando não envolvemos com o Shabat, certamente nós estamos anulando a guarda desse dia e a santidade desse dia. Mas existe uma palavra hebraica também, que é a palavra rou, que significa profano, e isso refere-se aos 6 dias da semana anterior do Shabat. Essa palavra ela pode até sugerir que a vida religiosa ocorre apenas dentro dos limites das 24 horas do Shabat. Porém, quando nós agimos de tal forma, pensando que a vida espiritual do homem se limita em um único dia, no caso aqui o Shabat, nós caímos num erro.
Porque o Shabat é um renovo para mantermos a santidade e a separação nos outros 6 dias. Aqui nós podemos ver que Moisés ele nos ensina que antes e depois do Shabat não é menos importante que o próprio Shabat. Por quê? Todos os dias são importantes. Porque os 6 dias, eles são direcionados ao homem para o seu trabalho, para os seus cuidados necessários, mas o 7º dia é o tempo que é separado para o Senhor. Ou seja, 6 dias nós fazemos a obra e no 7º dia nós fazemos um descanso completo. Mas é interessante aqui que existe uma ordem. E a primeira ordem que Moisés traz após a descida do Sinai é que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Se você observar aqui no versículo 2, ele diz: todo trabalho deve ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deverá ser para vocês um dia sagrado, um shabat de descanso. O que nós vemos aqui? Que Moisés está advertindo o povo que todo aquele que fizer isso, não guardar o shabat, ele vai morrer. Moisés aqui ele estava enfatizando que, no caso, o Mishkan, porque eles estavam na construção do tabernáculo, não substituía o shabat. E nesse dia, eles teriam que parar. É tão interessante que a própria construção do Mishkan, que é o tabernáculo, é uma simbologia do que nós construímos no decorrer dos 6 dias. O tempo de trabalho, a edificação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos propósitos. O povo estava ali envolvido com a construção daquele tabernáculo, assim como nós envolvemos no dia a dia com as nossas coisas, as nossas atividades diárias, e isso não é pecado, não é verdade? Mas a construção do Mishkan, ele representa essa simbologia do nosso dia a dia. Mas é interessante que nós devemos também, além de guardar o Shabat, recitar o Shema. E o Shema, ele nos indica a forma dessa construção. Quando nos chama a atenção de falar da palavra quando estamos em casa ou andando pelo caminho, quando nós deitamos e nos levantamos. Então, nós podemos entender que o fato de nós arrumarmos a cama, fazer o café, lavar o rosto, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, isso é uma expressão da construção desse tabernáculo semanal. Quando nós podemos parar no 7º dia e contemplá-lo. Olha que maravilha. Porque nós não podemos ser como uma máquina que não para. Imagina uma máquina que constantemente está no mesmo movimento. O que vai acontecer com ela? Ela vai enferrujar. Então, o Shabat, ele é importante, mas para vivê-lo depende do nosso comportamento nos outros 6 dias. Não adianta você querer guardar o Shabat se de domingo a sexta-feira você ficou aí na bebedeira, na prostituição, no pecado, na mentira, na orgia, falando mal das pessoas, só também trabalhando, cuidando das coisas e também não aproveitou esses momentos para fazer com que as suas atividades diárias sejam um louvor ao Eterno. Porque Shabat é o dia de nós entregarmos o fruto das nossas obras, das nossas mãos. E tudo depende como nós trabalhamos nesses 6 dias, com qual intensidade, com qual entendimento, com qual kavaná. Qual foi o propósito do nosso trabalho nesses dias? Às vezes nós passamos uma semana tão cheia de dificuldades, de tantas coisas, mas até nisso o nome do Eterno é glorificado, Ele está construindo algo na nossa vida. Se você esteve enfermo, o Senhor está ali cuidando, sabe? Cuidando da criação dele, trazendo cura, prosperando. Amados, o Shabat, ele é construído com aquilo que eu e você fazemos no decorrer da semana. Sabe por quê? Porque a santidade, ela não se limita a um espaço. O tabernáculo, ele era o lugar de repouso onde a Shekhinah pairava.
Ele foi construído para servir como um ponto focal da vida religiosa para a nação de Israel. Porém, o que Adonai nos ensina é que a Kedushá, a santidade, ela não é alcançada apenas dentro do Mishkan. Ela não é alcançada só dentro do Mishkan. Ela é alcançada quando nós estamos envolvidos com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Baruch Hashem. E essa mensagem do Mishkan, ela era para transmitir algo. Quando o Eterno pediu que construísse o Mishkan, ele estava ali determinado em nos ensinar algumas coisas. E a primeira mensagem da construção do tabernáculo era transmitir Veshahanti Betoram, ou seja, eu habitarei entre eles. Queridos, Deus não queria que a santidade fosse uma fonte de proximidade com Ele, apenas dentro do tabernáculo, mas que o tabernáculo, o Mishkan, fosse uma inspiração para aqueles que estavam acampados em torno dele. Ou seja, Deus deseja habitar entre nós. Porque não adianta você estar cheio do poder de Deus, mas não está em comunhão com o seu próximo, não está em comunhão com seu esposo, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos. Então, o prazer de Deus é que ele estivesse no meio do povo de Israel e as pessoas ao redor no decorrer da semana trabalhando, cuidando das coisas, mas quando chegava o Shabat era o momento de parar. Todos se voltavam para aquele tabernáculo e olhavam e viam a glória, a presença, a nuvem do Eterno que pairava sobre aquele Mishkan, sobre aquele tabernáculo. E aí todos estavam envolvidos com o mesmo mover de santidade. É isso que o Eterno deseja. Mas como é que eu posso santificar o Shabat? É interessante, amados, que a Bíblia nos ordena a lembrar o dia de sábado para santificá-lo. Então, assim, quando surge a oportunidade, por exemplo, de você comprar uma roupa, comida, o que nós devemos fazer? Comprar no Shabat? Evite comprar no Shabat. Evite envolver com as coisas comuns do dia a dia no Shabat, mas se envolva com aquilo que é santo, aquilo que não te dispersa da presença do Senhor. Porque o sábado é como o tabernáculo. Não é um dia isolado da espiritualidade, distinto ou separado dos outros dias da semana. Pelo contrário, o resto da semana gira em torno do Shabat. É interessante que o Shabat, ele eleva e infunde os outros dias com a sua Kedushá, com a sua santidade. Por isso que essa é a mensagem do Shabat do Mishkan. A santidade não é algo isolado, mas é construído com os materiais da nossa vida cotidiana. Quando eu, como mulher, estou ali lavando minhas roupas, fazendo minha comida, quando eu estou ali preparando um alimento, a santidade tem que estar ali envolvida. Como que estão meus pensamentos, minhas emoções, como eu estou tratando as pessoas ali, como eu estou cuidando da minha casa. Os nossos maridos, da mesma forma, quando saem para trabalhar, eles reconhecem a responsabilidade de serem os provedores da sua casa. Então, no nosso dia a dia, enquanto eu vou fazendo as coisas, a glória de Deus, ela deve ser manifestada em nossas vidas. Eu não preciso esperar o dia de ir na igreja para fazer um culto ao Senhor, para revelar a santidade de Deus, porque ela é revelada desde o momento que eu abro os meus olhos. Aliás, até dormindo, nós precisamos revelar a santidade de Deus, porque o ponto certo da Kedushá, da santidade, é no tempo e no lugar. Você tem que estar no tempo e no lugar certo. E onde é esse lugar? Aonde reside a glória de Adonai, a Shekhinah de Adonai. E ela pode estar o quê? Entre nós, Betoram.
Ou seja, eu estou na minha casa, cuidando das minhas coisas em santidade, você na sua, o outro na outra, cada um ali no seu lugar, no tempo certo, cada um no seu tempo, nos 6 dias, no seu tempo, cada um cuidando das suas coisas e o Eterno interagindo entre nós. Como hoje a gente tem tido oportunidade de interagir nos nossos grupos de oração, né? A gente tem a oportunidade, porque a internet ela tem um lado ruim, mas ela tem um lado bom para nós nos comunicarmos com pessoas de tão longe e poder ouvir ali um testemunho, uma mensagem, um ensinamento, sabe, alguém ajudando o outro irmão que está lá do outro lado. Como tudo isso é maravilhoso. Betoham, ou seja, entre nós. O lugar e o tempo somente são valiosos, amados, apenas na medida em que nos promovemos o nosso compromisso com Adonai e com a sua Torá. Sabe, lealdade e compromisso em fazer a vontade de Deus. Isso é o que traz a santidade em nossas vidas. E para a gente concluir essa parte, a primeira coisa que a gente pode ver é que quando o povo de Deus eles mantêm o sábado corretamente, eles, em essência, eles proclamarão ao mundo e a si mesmo que Hashem, ou seja, que Adonai, ele é o rei do mundo. E mais, aquele que observa o sábado, ele testemunha perante o mundo que Deus criou o mundo em 6 dias e que no 7º dia descansou. Isso é tão maravilhoso, não é verdade? Mas vamos ver aqui no versículo 4. Moisés disse a toda a comunidade do povo de Israel: Eis o que Adonai ordenou, façam entre vocês uma coleta para Adonai. Quem tiver o coração disposto deve trazer uma oferta para Adonai: ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiro e couro fino, madeira de acácia, azeite para iluminar, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de encaixe para o colete ritual do peitoral. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Aqui começa uma ordem de Deus. E a primeira ordem para a construção do tabernáculo é que eles precisavam ter o coração disposto. Ou seja, eles doariam os materiais para a construção do tabernáculo, mas para isso eles precisavam estar dispostos a doar. Coisa tão difícil nos dias de hoje, não é verdade? Às vezes nós fazemos uma santa convocação pedindo um socorro, uma ajuda, algo, e as pessoas às vezes se escondem. Não há uma disposição. Mas aqui nós aprendemos que quando nós nos dispusemos a servir o Eterno, com certeza, nós estamos doando parte da nossa vida. Não é os materiais que interessam ao Eterno. Ele está preocupado como você doa. Ele não quer valores, porque aqui ele pediu várias coisas e falou assim, o que você tiver disposto a doar. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a dar nada. E eu digo uma coisa, aquilo que eu dou representa quem eu sou, representa o meu caráter, representa a minha disposição, o meu interesse. E é isso que o Senhor está nos mostrando aqui. Porque o Senhor não estava preocupado. Nós sabemos que o tabernáculo ele foi construído com um monte de coisas, de sucatas, de coisas que eles trouxeram do Egito. Eu até me lembro que o Eterno pediu que os judeus, né, os hebreus, pedissem aos egípcios que doassem para eles ouro, prata, coisas desse tipo. E eles saíram pedindo, e eles sabiam que o Eterno havia dado essa ordem para eles lá no Egito. Então, significa que quando nós estamos lá no Egito construindo, trabalhando, aquilo que Deus nos dá lá é para a edificação do templo, da casa do Senhor. Por isso, nós não podemos reter quando Deus nos pede. Então, a primeira ordem é a disposição, porque não adianta dar, mas tem que estar disposto a doar com a intenção certa. Mas aqui no versículo 22 e 21, diz assim, e aqueles com coração comovido, aqui está falando de sensibilidade, né? E com coração disposto
disposto, trouxeram uma oferta a Adonai para a obra da tenda do encontro, para o serviço nela e para as roupas sagradas. Aqui está dizendo que tanto os homens quanto as mulheres contribuíram, todos os que tinham o coração disposto. Trouxeram anéis, brincos, joias, cintos. Eles levaram tudo que eles tinham, que eram até objetos pessoais. Significa que eles estavam dando aquilo que pertencia a eles. É isso que o Eterno quer. A imagem dos israelitas, cujo coração se moveu, doando aqueles presentes ao tabernáculo, isso, amados, nos inspira a considerar o significado de ter também um coração que se move. Eles se elevaram trazendo seus ouros, broches, brincos, anéis, todo o objeto de ouro. E aqui nós podemos ver que a motivação da doação veio de seus corações. Aquilo que ocupa o nosso coração é o nosso tesouro. Então, eles foram capazes de corresponder a um pedido de Deus de forma unânime. Mas fica a pergunta para nós: o que fez seus corações se acelerar? A primeira coisa que eu aprendo aqui é até algo interessante. Quando a gente ouve, a letra do hino de Israel, ali nos ensina algo, quando diz assim: enquanto ainda dentro do coração mais íntimo, um espírito judeu, cantar, ou seja, a nossa esperança não está perdida. Quando ele diz, Hatkivá, amaremos a Deus com todo o nosso coração. Enquanto o coração de um servo de Deus cantar essa frase, ele vai ter essa esperança de que vale a pena, mesmo com todo o sofrimento do deserto, há um propósito de Deus, porque nós estamos nessa terra construindo o tabernáculo eterno, onde nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Mas aqui também nós vamos ver pelo texto que um coração que não é usado, que não é ativo na obra, ele se torna insensível às necessidades dos outros. E ele acaba se tornando um coração seco, um coração amargo. As pessoas que não têm a habilidade de doar, de ceder, de dar, elas se tornam uma pessoa amarga, dura, fria. Mas quanto mais a gente dá, quanto mais a gente se dispõe, é tão interessante que é como se a gente estivesse recebendo. Sabe? Eu vejo sim, pelas minhas experiências, que quando a gente faz uma doação, parece que é a gente que recebeu. Porque quando você faz com amor, o que acontece? A gente sente a alegria daquela doação, o prazer de ter doado, e a gente sai mais edificado quando a gente pratica a tzedakah, porque aqui o Eterno queria que eles praticassem uma tzedakah, uma obra de entrega, de caridade, de justiça. Mas o que nós podemos ver? Que o coração, ele é um órgão pequeno, mas ele nos ajuda a lidar com os desafios que nós enfrentamos na nossa vida e na nossa comunidade. E qual que foi a resposta para a pergunta anterior? Qual que foi a pergunta anterior? O que fez que o coração daqueles judeus ficou tão acelerado, ao pedido de Deus? A resposta, queridos, está no versículo 21, quando diz que todo aquele que se destacou na habilidade e todo aquele cujo espírito se moveu. Então, não é apenas ter, mas ser, no sentido de se dar. Muitas vezes as pessoas têm, mas ela não tem habilidade de doar, então ela não é o que ela tem, Ela não é aquilo que ela verdadeiramente possui. Então, nós podemos aprender aqui que o nosso coração é o que Deus quer. E Deus reconhece o nosso coração através da nossa doação, da nossa habilidade e disposição, sempre de
nos dispormos a fazer aquilo que o Eterno pede. Mas aqui também nós podemos ver que ele pediu coisas também, né, que pudesse fazer as roupas, né, a roupa do sacerdote. E por que o Eterno queria fazer uma vestimenta para o sacerdote? Porque a roupa, queridos, ela é para cobrir os nossos corpos, não é verdade? E a roupa do sacerdote era para comunicar as nossas percepções de nossa relação com Deus e com os outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa roupa, ela fala quem nós somos. A maneira como nós vestimos, ela representa o nosso caráter. Hoje, com a modernidade, muitos têm perdido essa sensibilidade no vestir, né? Porque muitas pessoas se esquecem que as nossas roupas têm uma relação também com a Adonai, com as outras pessoas, porque ela é uma forma silenciosa de nós nos comunicarmos, né? Nós podemos entender que o próprio Eterno, quando ele percebeu que Adão e Eva, né, eles estavam nus, o Eterno fez questão de vestir, porque ali eles estavam expostos, né, fisicamente, a moral deles, e o Eterno falou, não, eu vou cobrir seus corpos. Então significa que nós não devemos andar desnudos por aí, né, termos uma certa reverência diante do Senhor, um certo cuidado, um certo pudor com o nosso corpo. E então nós entendemos aqui que o Senhor preocupa sim com a maneira como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos diante dele. Por quê? Porque se você vai diante de um governador, você não vai lá de qualquer maneira, diante de um rei, e nós estamos indo diante daquele que é o Criador dos céus e da terra. Então nós temos que entender que é necessário sim uma vestimenta que glorifique o nome do Eterno. E é por isso que o sacerdote não podia se vestir de qualquer maneira. Ele tinha que revelar a santidade de Deus não só dentro do seu coração, mas também externamente. Porque quando ele colocava aquela vestimenta, cada uma daquelas peças da sua vestimenta estava relacionada a um ponto da sua vida, do seu caráter, dos seus pensamentos, sentimentos, suas atitudes. A roupa revelava aquele que estava vestido. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque tem gente que diz que a aparência engana, não é verdade? Mas uma pessoa que se veste mal, eu digo uma roupa imoral, essa pessoa ela está expondo a sua imoralidade interior. Mas quando nós cobrimos o nosso corpo, é porque nós realmente queremos revelar que, embora sejamos pecadores, nós não queremos expor esse lado imoral, esses pensamentos lascivos, coisas que são impuras da nossa vida. Claro que a gente não tem que viver de aparência, mas só se veste bem quem realmente tem intenções boas. E agora aqui na terceira aliá, nós vamos ver Moisés dizendo ao povo, né? Vejam como escolheu Betsalel, o filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Erudá. Ele está repleto do Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento, conhecimento, concernente a todas as espécies de talentos artísticos. Ele é um mestre de projetos em ouro, prata e bronze. Olha só. Aqui Adonai, ele escolhe então Betsalel e diz que ele está repleto do Espírito de Elohim. É tão interessante, queridos, que pela segunda vez a Torá, as Escrituras, faz questão de apresentar o nome de Betsalel, não é verdade? Por quê? Porque ele seria o arquiteto do Mishkan. Na primeira ordem, Adonai nomeia Betsalel. E é tão interessante que existe um midrash que diz que quando Moisés ele estava no Monte Sinai, o Eterno mostrou a ele o Sefer Hayaim, que é o livro da vida. Eles dizem que cada geração, Adonai, ele faz uma anotação dos nomes de cada judeu, desde a criação até a redenção final, e no meio deste encontro, Deus informa a Moisés que ele, do caso Deus, né, ele faz uma promessa à criação de todas as pessoas
o qual ele inclui Bezalel para que construísse o Mishkan. Mas o que nós concluímos quando Adonai ele nomeia Bezalel aqui? Bezalel, o nome dele significa sombra de Deus, não é isso? O que nós podemos entender? Que nessa segunda apresentação aqui, o Eterno ele está apresentando Bezalel agora como esse que traz a sombra de Deus, aquilo que ele representa no meio do povo. Dessa maneira ele agora é apresentado. E nós sabemos que esse nome, a sombra de Deus, no caso aqui está ligado àquele que é a sombra de Deus. Quem é a sombra de Deus? Yeshua HaMashiach. E nós sabemos que Yeshua ele foi nomeado e depois ele foi apresentado, né? Foi dado o nome dele, ou seja, o nome de Yeshua foi nomeado antes do tempo, quando viria então desempenhar o seu papel, Baruch Hashem. E é tão interessante que Bezalel, que significa sombra de Deus, não é apenas um nome, mas ele é um título que se concretiza na conclusão desse projeto, porque o Mishkan também era a sombra de Deus, não é verdade? E o Mishkan era a sombra de Deus e entrar nele é como se você estivesse protegido. Ou seja, o Mishkan representa também a pessoa de Yeshua. E quando você entra em Yeshua, você está guardado, você está protegido, porque Yeshua, ele é a sombra de Deus. A Bíblia fala que sobre ele Deus colocou todas as coisas, para que ele pudesse vir agir no nome do Eterno. Por isso que em Yeshua nós estamos guardados. Mas é interessante que a descrição da construção do tabernáculo nos dá também uma ideia sobre como esse artista e construtor atinge o status de viver à sombra de Deus. Porque, primeiro, Bezalel é o responsável não só por dirigir a construção, mas também ensinar aos outros essa habilidade. E nós sabemos que Yeshua, por meio dele, todas as coisas vieram a existir. E Yeshua é o princípio de toda a criação, não é verdade? E nós sabemos que por meio dele tudo veio a existir, ele veio trazer a Torá, para nos ensinar a fazer o mesmo que Bezalel, porque Bezalel veio para servir e também para nos ensinar. E além disso, Yeshua é a sombra de Deus para a construção desse mundo. E é por isso que em Yeshua nós estamos totalmente guardados. Mas no versículo 6 do capítulo 36 diz assim: Então Moshe deu uma ordem repetida em todo o acampamento. Os homens e as mulheres não devem apresentar mais ofertas para o santuário. Desse modo, o povo foi impedido de fazer contribuições adicionais, pois o que já possuíram era muito mais que o suficiente para completar toda a obra. Olha que coisa mais maravilhosa! Nós podemos ver aqui que as medidas do templo, né, em suas especificações, elas são representadas pelo nosso próprio interior, nossas atitudes exteriores, né? Que é algo como se fosse a própria arquitetura divina. E o que nós podemos ver aqui? Que o tabernáculo, ele seria o meio pelo qual os israelitas comunicariam com o Eterno. E para isso eles foram longânimos, né? No ofertar, suas mãos foram além do limite. E Adonai permitiu que eles doassem de uma forma direta, assim como Deus permitiu que o povo também contribuísse para a construção do Mishkan. E ele nos chama hoje, agora também, a participar da construção do reino de Deus. E aqui nós podemos ver que eles deram com tanta satisfação que começaram a doar. Deus falou, não, agora chega, já deu. Tudo que vocês doaram já é o suficiente.
Sabe, amados, vai chegar a hora que o Senhor vai dizer isso para nós. Chega. O tabernáculo já está pronto. O tabernáculo já tem tudo o que precisa para estar no meio de vocês. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que esse tabernáculo descerá do céu. Então, nós entendemos que hoje nós estamos jogando lá para cima as intenções do nosso coração, as nossas obras, e o Senhor está recolhendo, Ele está recolhendo os nossos objetos espirituais, as nossas obras materiais. O Senhor está de lá recolhendo, mas vai chegar um momento que vai dizer, agora chega, o tabernáculo já está pronto. Queridos, vai ser tão maravilhoso esse momento, porque a Bíblia diz que esse tabernáculo descerá ataviado como uma noiva, lá de cima. E nós poderemos contemplar toda essa grandeza, essa beleza que está preparada para nós no futuro. E agora nós temos aqui a quarta aliá, que está no versículo 8, que diz: todos os homens habilidosos que trabalharam lá edificaram o tabernáculo usando 10 cortinas de linho, fino tecido e de tecido de púrpura e escarlate. Foram feitos também os querubins trabalhados por um artesão experiente. Então, o que nós podemos ver? Que as medidas do templo e as suas especificações, elas representam isso, como eu disse, né? Aqui estão as medidas certas. E essas medidas, elas representam a nossa própria vida, né? Aquilo que nós damos interiormente, que é as nossas intenções, as nossas emoções, e exteriormente, que representa os nossos valores, né? A nossa casa, o nosso dinheiro, a nossa roupa, o nosso trabalho. Então, aqui nós podemos ver isso, que eles puderam, então, construir o tabernáculo, não só com as intenções boas, com a disposição, mas também com aquilo que eles produziram. Na quinta aliá, fala sobre os encaixes, né? Como que foi feito os encaixes desses objetos, porque ele diz assim, fizeram-se tábuas verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. E aí fala as medidas das tábuas e como que elas foram encaixadas. O que isso faz a gente entender? Quando fala de encaixe, nós entendemos sobre sobrepor, né? Fala de unidade. Imagina se você vai construir uma parede de tijolos e se você colocar um tijolo em cima de outro tijolo, o que vai acontecer? A parede vai ficar sem força e vai cair. Mas quando nós colocamos um tijolo apoiando no outro tijolo, o outro tijolo apoiando no outro tijolo, e assim sucessivamente, o que a gente encontra? A gente vai ver que um tijolo vai ajudar o outro tijolo a permanecer ali de pé. E é isso a nossa vida espiritual. Esse é o reino do eterno. Não se constrói o reino de Deus sozinho, isolado, como um tijolo isolado. Nós somos os tijolos da edificação da casa do Senhor, mas nós precisamos do outro para nos sustentar. E é por isso que nós temos que entender que não podemos construir o reino de Deus sozinhos. Nós temos que contar com as outras pessoas, porque é sobre elas que nós seremos também edificados. Elas são uma sustentação para a nossa vida, tendo Yeshua como a base, o alicerce, e sobre ele nós vamos edificando nossas vidas. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Por isso, meu querido, não despreze seu irmão. Por mais que ele tenha defeitos, que ele tenha problemas, ele é parte da construção do reino. Deixa Deus cuidar dele, porque com certeza, enquanto você se apoia nele, alguém vai apoiar sobre você. E assim nós temos que entender que é a nossa vida, unidade, comunhão, comunidade, sabe, companheirismo, amor, perdão, para construirmos o templo, o tabernáculo. Precisamos ser como essas varas, né, que eram essas tábuas que foram feitas, uma encaixando na outra, para que o tabernáculo pudesse, então, ficar de pé. No capítulo 37:1 diz assim: Betsalel fez a arca de madeira de acácia, com 1,14 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Ele revestiu com ouro puro pelo lado de dentro e pelo lado de fora e colocou uma moldura de ouro. Isso aqui é tão maravilhoso, né? Porque se nós também representamos essa arca, né, de madeira de acácia,
nós também precisamos de ser revestidos, ou seja, para que o Eterno, né, possa entrar em nós, habitar dentro de nós, nós precisamos desse revestimento de ouro também. E é interessante que a arca era o lugar aonde guardava a Torá, as tábuas da lei. Assim como nós também devemos ser, como essa arca, onde a palavra está dentro de nós. E assim como a arca também era revestida, né, para nós sermos eternos, nós precisamos também de ser revestidos por dentro e por fora. Porque o ouro era para manter aquela madeira, né, eterna, vamos dizer assim, porque o ouro é eterno. Então, aquela madeira estava guardada, ela não ia apodrecer, ela não iria mofar. Então, o ouro era para proteger aquela madeira. Então, a nossa vida, a nossa carne também, ela precisa desse revestimento, que é a presença do Ruach HaKodesh em nós, porque é isso que vai nos guardar e nos proteger, para que nós não sejamos pegos novamente e sujarmos a nossa vida com o pecado. No versículo 36 diz assim: ele fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 45 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro e prata e colocou uma moldura de ouro à volta dela na parte superior. Fez à volta dela uma borda de 1 palmo de largura e colocou a moldura de ouro em torno da borda. Aqui nós vamos ver a mesa, que é chamada de shulhan, que é a mesa. E essa mesa, ela era o altar, né? É como se fosse um altar. No caso aqui, seria uma mesa simbólica, né? Aonde nós podemos fazer ali os nossos sacrifícios, quando nós compartilhamos com outros irmãos. Então, nós podemos ver que em toda sinagoga, toda congregação tem ali uma mesa, né? Que representa o altar. Então, nós podemos entender que ali é uma figura do lugar aonde nós compartilhamos com os outros. E é o lugar também de fazer um sacrifício, né? Mas aqui na sexta liá, vai falar sobre a menorá. No versículo 17 diz assim: ele fez a menorá de ouro puro, obra de forja, a base, a haste, os cálices, as argolas de folhas externas e as flores formavam uma só unidade. 6 braços estendiam-se para os lados, 3 braços da menorá de um lado e 3 do outro. E em cada braço havia 3 cálices com o formato semelhante a botões de amêndoa e uma argola de folhas e pétalas externas. Da mesma forma, no braço do outro lado havia 3 cálices com formato semelhante a botões de amêndoas e uma argola de folhas e pétalas externas, e de forma idêntica. Os 6 braços estendiam-se a partir da menorá. Aqui nós podemos ver que a menorá, ela é algo tão representativo para esse tabernáculo, porque cada objeto ele era posicionado num certo ponto dentro do Mishkan, que é o tabernáculo. Isso para nos ensinar que cada coisa deve seguir a sua ordem. No caso, a menorá, ela se encontrava no lugar santo, que era o centro, né? Era o centro. Nós sabemos que a menorá representa Yeshua, né? E o que a gente entende isso? Que a menorá, ela representa o coração de Deus, né? Nós sabemos que o Santíssimo, ou seja, o eterno, o Santíssimo lugar, ali é a cabeça, vamos dizer assim, é a cabeça do eterno. Mas o santo lugar era como se fosse o coração. Imagina um corpo. Então, o santo lugar seria o coração. E Yeshua, que é a menorá, ela representa essa menorá, né? E o pátio, vamos dizer assim, representa as pernas, né? A parte externa, quando ali é a primeira parte do tabernáculo, né? A parte de fora. Então, ali é como se fossem as pernas. Então, queridos, é tão interessante isso porque eu posso ver aqui algo assim que me chama a atenção. É que todos os objetos do tabernáculo são símbolos e também uma metáfora.
E eles existem porque apontam para o que não pode ser inteiramente expresso, ou seja, os símbolos e rituais do tabernáculo não são estáticos, eles crescem e mudam juntos com as pessoas que os utilizam. Para quê? Para adquirir um significado maior ao longo da caminhada. E a exemplo, nós temos aqui a menorá. Qual que era a função da menorá? A função da menorá era de dar a luz. E a luz é um elemento muito importante em nossos próprios atos. A menorá é uma base dourada com um eixo alto, 6 ramos de ouro que saem dos lados, cada ramo, tendo, aqueles copos em forma de flores de amêndoa, 7 lâmpadas douradas. Pensa bem que coisa maravilhosa. E para acender a menorá, era necessário que o sacerdote ele subisse numa escadinha, ou seja, uma rampa, para que ele pudesse acender e iluminar aquela menorá. Queridos, como nós estamos falando de símbolos, eu entendo que a menorá é uma representação de uma amendoeira florida. Você já viu um pé de amendoeira? Em Israel tem amendoeiras e é muito linda as flores da amendoeira. E o sacerdote ele tinha que subir naquela escadinha. Significa que a menorá ela ficava na altura de um homem, entende? Aqui, assim, a parte que acendia iluminada. Então, ele teria que subir para poder alcançar aquelas luzes. E é isso que nós precisamos. Para a gente alcançar a luz, nós precisamos subir, fazer uma liá, para poder estar na presença do Senhor. Mas voltando aqui sobre a questão da amendoeira, a amendoeira, ela é distinta não apenas porque ela floresce cedo, mas também porque suas folhas brotam rapidamente e desenvolvem novos ramos onde sua fruta é sustentada. Eu dei uma estudadinha sobre a amendoeira. Tudo antes que o cálice das flores caia. Então, o que nós podemos entender? Existe uma palavra hebraica, que é a palavra shaked, que significa cedo. E pode, então, simbolizar a vigilância de Deus ou a velocidade com que Deus responde. Isso está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 2. A amendoeira também, ela representa o ramo de Arão que floresceu, porque lá em Números 17, 23, a gente vai ver sobre a vara de Arão que floresce. E ali era um ramo de amendoeira também. E as árvores, queridos, assim como a própria luz, elas estão associadas com a consciência dos judeus, dos servos do Eterno. É tão interessante que lá em Gênesis 3, ali fala da nossa consciência moral, que vem quando eles comeram ali o fruto de uma árvore. Ali estava a consciência moral de Adão e Eva. Por quê? Porque comer afastou eles da presença daquela luz. Aquela árvore trazia uma luz. Mas o momento que eles contrariaram a vontade do Eterno, é como se eles tivessem apagado aquela árvore. Então nós precisamos de andar dentro da vontade do Eterno, na ordem do Eterno, no lugar certo, no tempo certo, porque a própria Torá diz, em Provérbios 3, que a Torá é uma árvore de vida para os que nela se apegam. Não é verdade? Então, a Bíblia tem promessas para esses, porque diz que os justos florescerão como a palmeira. Então, nós temos que entender que quando o Senhor coloca símbolos, Ele quer nos ensinar alguma coisa. Mas a menorá, ela ainda é como se fosse um tipo diferente de árvore, porque os seus ramos, eles são coroados com copos cheios de óleo, que são acesas também regularmente pelo sacerdote. E quem já ouviu falar de uma árvore perpetuamente em chamas? Vocês já ouviram falar de uma árvore em chamas? Nós vamos ouvir falar lá no capítulo 3 de Êxodo, Então, ali fala que quando Moisés olhou aquele arbusto, porque havia um arbusto ali, havia uma chama naquele arbusto. E o arbusto não foi consumido.
E Deus chamou Moisés do meio daquele arbusto. Então significa que as árvores, elas têm uma parceria, né, com a obra de Deus. E a Bíblia fala que nós também somos considerados como árvore, porque Adonai, ele mostra sua luz numa árvore seca e torta, para nos mostrar o quê? Porque essa árvore que Moisés viu, ela era seca, torta, espinhosa. O que o Senhor queria nos mostrar ali? Que Yeshua, ele é o ramo, o tronco onde ele colocou o seu espírito. Por isso que aquela sarça que ardia representava também essa menorá. E o que nós podemos ver? Porque Isaías fala sobre esse renovo, esse tronco, que ali explica sobre a questão da menorá, aonde cada uma daquela haste representava o Espírito do Eterno. E nós sabemos que Yeshua é esse ramo, aonde Deus colocou do seu próprio Espírito. E que essa árvore é cada um de nós também em chamas na presença do Eterno. E fica a pergunta: você está acendido diante do Senhor? Como que tem sido a sua vida diante do Eterno? Amém? Que o Senhor possa te abençoar, querido, com essa palavra. O nosso desejo é que essa palavra venha mudar os conceitos errados da nossa vida. Amém? Mas agora aqui no capítulo 38, versículo 8, diz assim: fez a bacia de bronze e a base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Aqui nós vamos ver mulheres a serviço, né, do templo. Então, olha que coisa mais maravilhosa. Quem eram essas mulheres? Por que seus espelhos foram usados para construir essa bacia aonde o sacerdote podia ver o seu próprio rosto ali naquela bacia, quando ele ia lavar suas mãos? É interessante, amados, que há um midrash que diz o seguinte, que as mulheres, elas possuíam um espelho para se embelezar. Quando seus maridos estavam cansados de trabalhos, o que as mulheres faziam? Elas iam até onde seus maridos estavam e traziam para eles comida, bebida e levavam esses espelhos enquanto eles comiam. Elas sentavam ali ao lado deles e elas começavam a se olhar naquele espelho. Ela queria o quê? Chamar a atenção do marido, porque enquanto elas olhavam para aquele espelho, elas ficavam dizendo, né, se elogiando: nossa, como eu sou bonita e tal, e começavam a falar meu cabelo, meu rosto e tal. E ali elas provocavam um desejo em seus maridos, né? E acabava o quê? Eles juntos concebiam e davam o quê? A luz. Então, esses espelhos que foram entregues por essas mulheres teve uma participação muito grande na construção do tabernáculo. E essa pia foi feita com esses espelhos, porque a função era fazer a paz entre marido e mulher, dando água a ela para a mulher suspeita do seu marido, que era ciumento, e ter sido infiel durante um ritual conhecido como sotá. Então, essa pia ali onde havia todo esse processo, ela também era usado para ser um divisor de águas entre um casal. Aquele espelho, ele foi visto por Deus de uma maneira bem diferente. Por quê? Porque ele viu duas pessoas, uma esposa e um marido brincando, comemorando a beleza um do outro. Enquanto eles estavam ali se olhando no espelho, eles estavam se elogiando, brincando, e trazia aquela atração. E aquela bacia foi feita com esses espelhos, elas serviam para o homem se purificar, né? E ali, quando eles estavam lavando suas mãos, seu rosto, eles podiam se ver naquela água da bacia ali, e eles chamavam o quê? A atenção de Adonai para si mesmos. Amados, isso nos ensina que a intimidade sexual é uma representação do nosso relacionamento com o nosso amado Adonai, que traz força, alegria e conforto para nós. Mas para nós terminarmos essa porção,
Qual que era a pergunta da esposa para o marido? Ela dizia para ele assim: o que você vê quando olha no espelho? A resposta é que Deus vê as mulheres que, ao olharem no espelho, viram não só a si mesma, mas viram-se em relação ao outro. Amados, Deus quer que, assim como essas mulheres que se reuniam na entrada da tenda do encontro, ofereçam estes mesmos espelhos para nos atingir o físico? Não, mas para atingir o espiritual. O Senhor está nos chamando, nós, mulheres, homens, para nós olharmos no espelho, mas para que no momento que eu e você estivermos olhando no espelho, a glória de Deus possa ser vista em nós e Deus se alegrar com cada um de nós, porque o espelho mostra aquilo que nós somos fisicamente, mas o Eterno, quando olha para nós, Ele olha dentro do nosso coração. Você não precisa ser a mulher mais linda do mundo, nem o homem mais belo, mas quando o Eterno contempla uma mulher santa, um homem santificado, quando o Senhor olha naquele espelho e vê o nosso rosto ali, é como se ele lembrasse lá na viração do dia, quando ele contemplava Adão e ele via que a sua obra era perfeita. E é isso que o Senhor deseja para nós. Mas, para a gente terminar, essa pia de espelhos também é um lugar onde nós podemos mostrar a nossa cara, reconhecendo quem somos e tendo a oportunidade de reconciliar com o Eterno e com o nosso próximo. Ou seja, vá até o espelho, se olhe e pergunte para você mesmo: será que está tudo bem entre eu e meu Deus? Será que está tudo bem entre eu e meu marido? Com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família? Hoje é um tempo de reflexão. Que o Senhor possa nos ensinar com essa porção, esses princípios tão maravilhosos, e que você possa se olhar no espelho e, como a palavra diz, brilhando de glória em glória, até ser dia perfeito. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe com essa mensagem, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, que você possa desfrutar da glória dele em nome de Yeshua. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a Shalom.